Eu não sei se eu vou pra cá ou se vou pra lá, ou então se eu volto aquilo que eu tava fazendo. Às vezes você se sente assim? Tudo bem. Mas hoje é etapa final, o desafio 4, a quarta aula de desafio de hoje. E eu tenho certeza que se você ainda não encontrou o seu lugar nas 3 últimas sementes, hoje, na semente da mentalidade, você vai se encontrar. Sabe por que eu digo isso? Porque essa semente é uma semente poderosa. Poderosa para mudar a sua realidade. Assim como a cada semente nós estamos tratando aqui da sua evolução e da sua transformação. Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer. Para que eu faça que essa plantinha cresça, que uma árvore frondosa cresça, não adianta eu colocar só fertilizante para que ela possa crescer muito bem adubada se eu antes não acabar com as pragas que podem vir acometer e ameaçar a saúde dela. Por isso que nós vamos falar hoje sobre esse assunto e eu quero que você fique comigo até o final. A semente poderosa que vamos tratar hoje é da mentalidade. E você que está aí bem antenada, talvez você conheça como Mindset. Mindset, modelo mental, mas nós vamos resumir aqui falando sobre mentalidade. Eu não sei se você já leu esse livro aqui, Mindset. Ele foi escrito pela doutora que é especialista nesse assunto, Carol Dweck. Ela fala sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa, ela faz você analisar bastante as coisas e ficar presa a crenças fixas, pensamentos fixos que você experimentou desde a sua infância até a sua idade atual. Crenças essas, pensamentos esses que podem tanto te impulsionar como também te manter fixa, estagnada, no mesmo lugar. E lembrando, não tem como você, no mundo natural, se eu não cuido dessa planta, para ela crescer, para ela se desenvolver e ficar viçosa, ela fica estagnada ou então ela vai morrendo. Você é inteligente, você sabe. É óbvio que essa planta vai morrer aos pouquinhos. Assim também é a sua vida. Se você pensa que está estagnado, você não está estagnado, você está morrendo aos poucos para aquilo que Deus quer para a sua vida. Sendo que hoje você vai aprender que muito mais do que uma mentalidade de crescimento, você tem a mente de Cristo. E eu vou te provar isso, sabe onde? Em 1 Coríntios 2, eu vou ler a partir do versículo 9, que diz assim: este é o significado das Escrituras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Nós, porém, sabemos destas coisas, porque Deus enviou seu Espírito para as revelar a nós. O seu Espírito, olha só, o Espírito Santo de Deus investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. A boa notícia vem agora. Prepare-se para o versículo seguinte. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênção concedidos por Deus a nós. E aí você pode continuar, lendo todo esse capítulo, mas agora eu vou pular para o versículo 16, que é bem o finalzinho aqui desse capítulo, que diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Então, a boa nova que eu tô trazendo para você hoje é que se você até agora se considera com uma mentalidade fixa, com pensamentos de coisas que você já experimentou, situações que marcaram a sua vida, situações de dor, situações de dificuldade. Vou dar um exemplo para você. Tenho que ir para a igreja todo santo dia. Isso daí, talvez, assim que você se converteu, naquela chama do primeiro amor, você realmente até precisava, porque ali você estava engatinhando, você precisava de um contato, mais profundo. E nós devemos, um parênteses aqui, nós devemos sim congregar. Mas o congregar vai muito além de só você ir
aos cultos. Mas assim como você deve congregar, você deve também cuidar da sua casa. Assim como você deve congregar, você deve também dar o sustento para a sua casa, se você tem filhos, para os seus filhos. Assim como você deve também congregar, você deve sim cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Vocês entendem? Então, dentro desse congregar, você precisa articular todas essas situações. Mas a mentalidade fixa, o que faz? Faz com que você fique preso a essa informação. Tem que estar lá no domingo, se eu não for no domingo, ai meu Deus, o que vão falar de mim? Vão falar que eu estou me afastando porque isso já aconteceu comigo. Eu trabalhei durante longos anos em shopping. E aí, naquele período, sabe, onde eu precisava trabalhar os domingos, eu folgava às vezes um domingo no mês. E aí, o meu desejo aos domingos era de fato estar lá congregando na igreja. Mas quando eu tinha aquela folguinha, sabe, a única folga durante a semana, e às vezes eu só ia a um dos cultos, ou ia de manhã ou então ia à noite. E o pessoal falava, você tá afastada? E aquilo que era para me aproximar ainda mais da comunhão dos irmãos, me afastava. Por quê? Eu não tinha o tempo que eu precisava, né, para cuidar da minha casa. Às vezes ia para a igreja, a casa estava toda bagunçada. Quando voltava, não tinha tempo hábil para ajustar, né, coisas básicas, não era faxina nem nada assim não. E aí, sabe o que aconteceu naquele período? Meu casamento automaticamente estava se destruindo. Então, eu sei que vai ter momentos na sua vida em que você não vai ter o equilíbrio, até porque o equilíbrio ele não existe por completo. Você acaba compensando uma coisa aqui e ali. Mas você tem que entender qual é o seu lugar nesse exato momento que o Senhor está requerendo da sua vida. Até porque tem algumas pessoas que elas recebem para fazer os seus trabalhos na igreja dignamente e devem receber sim. Quisera eu que todas as pessoas pudessem receber. Mas o trabalho voluntário também é tão gostoso, tão recompensador. Não vou dizer que até mais não, né? Porque tudo é trabalho, tudo é bênção. Mas eu quero que você entenda de uma vez por todas. Não é porque colocaram na sua cabeça há tempos atrás que uma coisa era para ser feita daquele jeito, que pro resto da sua vida vai ter que ser. Para contextualizar isso tudo que a gente está conversando, eu quero contar a história para você da mulher que se casou e, ao se casar, fazendo as refeições para o seu esposo, toda vez que ela ia fazer o peixe, ela cortava o rabo do peixe. E o esposo, por sua vez, já era habituado a comer peixe com rabo. E ao questionar a esposa por que ela fazia dessa forma, cortando o rabo do peixe, ela falou, eu sempre fiz assim, minha mãe me ensinou dessa forma e é por isso que eu faço. E aí foram perguntar à mãe da esposa o porquê que ela fazia o peixe cortando o rabo. A resposta da mãe, sabe qual foi? A minha mãe também sempre fazia desse jeito. E ao perguntar para a avó, né, ou seja, a mãe da esposa dele, a resposta foi, a questão é que naquela época a situação era tão difícil que a frigideira em que eu preparava, a panela que eu preparava, era tão curtinha que o peixe não conseguia ficar por inteiro. Então a gente cortava o rabo para que ele ficasse mais apresentável. O que essa história tem a ver? Às vezes a gente está repetindo um comportamento fixo porque fomos ensinados assim, nunca questionamos ele e por isso que a gente continua agindo dessa forma. Eu não estou dizendo que é para você fazer peixe com rabo ou sem rabo, mas o que eu estou dizendo aqui, através da palavra de Deus, é que Deus está te tirando agora da escravidão, da mentalidade fixa e trazendo a você a mente dele, assim como está no versículo 16. Quem é que pode saber o que se passa na mente do Senhor? Quem é que pode questionar ele? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o primeiro passo é você entender. Eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo me impulsiona a crescer. E essa mentalidade de sucesso, que é a mentalidade de crescimento, que no livro fala, deixo a indicação, depois, se vocês quiserem ler, traz essa oportunidade de você estar alinhada à palavra de Deus. E onde mais na palavra você pode perceber isso? Eu poderia parar aqui por horas, mas como esse vídeo é somente uma semente, então eu tenho que acelerar aqui. Mas pensa aí, na passagem aonde o povo saiu do Egito. Eles estavam com uma mentalidade já há anos de escravidão. E mesmo passando pelo processo, que demorou
40 anos, mas poderia demorar até 100. Imagina aquilo que você hoje pode fazer no seu bairro, na sua cidade, na sua nação brasileira, para que as suas gerações futuras, até que Jesus volte, possa experimentar o melhor de Deus. Se você tiver essa certeza que vai acontecer daqui a 40 anos, será que você, como serva do Senhor, como servo do Senhor, filho de Deus, cidadão dos céus, você não arregaça suas mangas e você não se esforça para fazer? Eu sim. Mas por quê? Porque eu já encontrei o meu lugar. E sei que o meu lugar não é a residência onde eu moro, não é a igreja aonde eu congrego. O meu lugar está no Senhor. A minha mente é a de Cristo. Então eu vou aonde Deus diz que eu vou. Eu tenho e começo a ter tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou alcançar coisas maiores, porque assim a palavra do Senhor garante que todos aqueles que estão em Cristo farão não só as obras que Jesus operou, mas ainda maiores. E quando você consegue encontrar o seu lugar em Cristo, fortalecer a sua mente, nada mais pode impedir o fluir de Deus e as promessas do Senhor você conquistando, uma a uma, dia após dia. Mas tem uma coisa, algumas pessoas já encontraram o seu lugar em Deus, já entenderam que a sua mente é a mente de Cristo. Elas já entenderam que elas serão renovadas pela sua mente, transformarão as suas vidas, assim como está lá em Romanos 12:2. Não vos conformai-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. E elas estão aí nessa vibe, sabe? Vou viver a palavra, tenho a mente, mas à sua volta elas não estão vendo ainda o resultado. E para isso elas precisam perseverar. O que acontece? Elas veem o pessoal viajando quando ela queria viajar. Tá vendo essa notinha aqui, ó? Ela tá novinha, limpinha, e eu trouxe ela para você, para que você pudesse meditar aqui um pouquinho nessa dinâmica que eu vou fazer aqui. E aí, você tá assim, ó. Tá vendo? Toda aqui cacarecada, a vida já te amassou, mas a sua mentalidade é de Cristo. Aqui pode ser que sim, pode ser que não. E você tá vendo aqui, ó, todo mundo nesse formato aqui, ó. Muito bem na fita, indo para a igreja, fazendo tudo que você gostaria de fazer, e o seu tempo tá bem espremidinho, porque agora você está envolvido em novos projetos, você está vivendo aquilo que Deus mandou você fazer. Às vezes as pessoas de fora não estão te vendo bem, mas Deus está falando assim, ela está com a minha mente. Essa pessoinha que tá aqui, ó, essa pessoa que é você, pode estar aqui, ó, com o coração apertado, pode ter sido machucada, mas ela tem a minha mente. E aí, você acha que tá demorando. O que acontece? Você vai sendo mais machucado ainda. Você fala assim, Deus não tá me vendo. E aí você se sente mais machucado. O que acontece? Você volta àqueles comportamentos antigos que tinham. E para isso, você precisa estar renovando dia após dia o seu pensamento. Se você não renovar essa semente que eu tô te entregando hoje, o que vai acontecer? Não é amanhã, não é depois, não. Assim que uma colega do trabalho chegar e falar assim, eu fui promovido e você não. O que vai acontecer quando você vê aquela pessoa viajando, indo para aqueles lugares que você queria ir, e ela já conseguiu, tem a mesma idade que você, a pessoa que estudou junto com você, tá prosperando, já tem carro, já tem isso, aquilo, outro, e você não. O que acontece? O seu coração, por mais que você fique feliz com a felicidade do outro, mas você vai se frustrando, porque as suas expectativas não estão sendo alcançadas. Mas tem uma coisa, se você colocar em prática essa palavra e de fato você renovar a sua mente, você vai lembrar também do texto que está lá em Provérbios 23:7, que diz, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele o é. Assim como você, mulher, homem, pensa na sua mente, assim você vai se tornar. E agora eu vou acrescentar aqui mais uma palavra para te fortalecer e você lembrar. Quando os desejos começarem a vir contrários àquilo que o Senhor te chamou, para esse lugar que você hoje entende, que começa na sua mente, para depois você trazer a realidade aqui na terra, você vai lembrar da passagem que diz, o espírito é forte, o espírito está pronto, mas a carne, os desejos, sabe? Isso daí é muito fraco.
Então, todos os dias você precisa declarar quem você é em Deus. Todos os dias você precisa declarar: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente fértil em Deus. E por isso toda praga, veio pensamento ruim, substitui por pensamentos bons. E você declara, a partir do momento que você consiga declarar isso, e não precisa gritar, você precisa falar de maneira que você ouça a sua própria voz. Isso daí é um exercício. E há pesquisas que dizem: você precisa substituir cada pensamento ruim, quebrar esse ciclo de pensamentos ruins, no mínimo por 20 a 21 pensamentos bons. Isso no início é bem difícil, mas a partir do momento que você praticar esse exercício, você vai fortalecer a sua mente. Então a tarefa de hoje para você é isso. Vem um pensamento diferente, desalinhado, aquilo que a palavra diz, substitui pelo pensamento bom. E aí, sabe o que vai acontecer? A sua mente que estava forte, mas o seu estado estava crítico, não é? Como é que eu faço para o meu estado mudar e estar alinhado ao meu pensamento? Fazendo o que eu te ensinei, ressignificando, dando um outro significado e substituindo tudo que é ruim, tirando toda a praga que tem na planta, e aí você começar a enxertar. Por quê? Você pode pensar assim: o que é melhor, essa nota ou essa nota? R$2 aqui ou talvez R$2 aqui toda amarrotada. Algumas pessoas vão falar: eu prefiro a nota novinha. Eu também, né? Eu prefiro a nota novinha, né? Não gosto de dinheiro amassado. Eu amassei esse daqui com o coração na mão. Outras pessoas podem falar: tanto faz, tudo é R$2. Mas eu quero que você entenda que você é essa pessoa aqui, de alto valor. E aí o que acontece? O que acontece com essa nota? Olha aqui, ela não é de R$2. Ela pode se assemelhar à nota de R$2 que eu mostrei aqui, mas é uma nota com um valor muito mais alto. E às vezes você tá desse jeito. Você tem um valor muito mais alto, mas a vida te machucou tanto que as pessoas não notam o seu valor. Por quê? Porque você não quer aparecer. Na vida inteira você cresceu, assim como eu, que as pessoas falavam: ah, a menina que gosta de aparecer, e aí eu me escondia. Ah, essa menina gosta de ser melhor do que os outros, fala alto, fica falando aí pelos cotovelos. Primeiro eu era bicho do mato, o pessoal reclamava que eu era bicho do mato. Eu falei: eu preciso mudar. Eu vi as pessoas mais comunicativas e percebi assim: eu gosto disso, por que eu sou assim? E aí eu comecei a mudar. Quando eu comecei a mudar, todo mundo falava agora já do outro extremo. Não para de falar, fica gritando, isso, aquilo, outro. O que eu quero concluir com essa história para você? Sempre vão falar de você, mas o seu lugar é onde Deus quer que você esteja. E você nunca vai chegar a algum lugar na vida se antes você não chegar na sua mente. Por isso a semente da mentalidade, ela precisa estar muito sadia. Essa semente deve estar muito boa, muito fortalecida. E a próxima etapa eu vou te ajudar a chegar num outro nível. Falamos sobre várias situações, sobre o que você é filha de Deus. Você é um ser espiritual, mas que tem uma mente. Falamos sobre esse lugar, o lugar que começa aqui, ó, no seu pensamento, no crédito, no seu marketing pessoal, como você deve se apresentar. O seu estado, ele importa sim, porque não adianta você ter esse valor se ninguém percebe que você, de fato, tem valor. Tem gente que fala assim: ah, mas eu já sou, eu não preciso mostrar que sou. Você não precisa mostrar, de fato, mas a criação clama com grande expectativa pelos filhos de Deus. E sim, você não precisa só entender que você é, mas o mundo à sua volta precisa ver o valor que você tem em Deus. A mentalidade que você tem em Deus precisa transformar o seu estado. Para quê? Para que as pessoas entendam o valor que você tem. E independente se elas gostarem ou não, falarem mal ou não, elas verão que Cristo em você é a esperança da glória. E tudo o que você quiser, alinhado com o querer de Deus, mentaliza antes isso. Traz a existência antes aqui. Alinhou tudo com Deus? Agora, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, na próxima semente, na terceira etapa, porque ela tá fenomenal. Todo o processo que eu tô ensinando aqui para vocês. A primeira etapa, onde nós falamos: volte à sua essência. E aí, aquele fruto lá, aquela maçã toda estragada, voltou a essência, que era a semente, para que, de fato, o Senhor pudesse trabalhar. Agora, a gente está crescendo um pouquinho. Olha aqui, ó. E trouxe aqui para finalizar para vocês. Olha aqui, ó. Estamos crescendo. Esse daqui é o carocinho de feijão. Quem lembra que eu coloquei com vocês? Então, estamos crescendo. O meu intuito com ele
Não é que ele frutifique e tudo mais, não. Mas que mostre para você que para tudo tem um processo. E juntos nós vamos crescer no Senhor. E essas sementes, essas 23 sementes que serão entregues a você, propiciarão para a sua vida uma maior qualidade, uma maior prosperidade de maneira integral. Não só em uma área, mas como um todo. Então, continua comigo, compartilha com todo mundo. Se você ainda não compartilhou, se você ainda não inscreveu nesse canal, eu sei que às vezes você está em uma outra plataforma e quando clica naquele link, você não loga direto no YouTube. E aí o que acontece? Você tá, no WhatsApp, você tá no Instagram, clica naquele link e não dá nem como visualização. Então, se você se inscrever no canal, vai lá no YouTube, bem resolvida, se inscreve no canal, Se você não logou, dá a sua curtida e comece a compartilhar com todo mundo. Assim, essa palavra de transformação vai abençoar não só a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. E assim você vai cumprir também o ID do Senhor. Um beijo grande, aguardo vocês. Até amanhã e tchau!